Sejam muito bem-vindos à nossa nova série do Fundamentos da Fé, o que é o Evangelho. Este é nosso primeiro episódio e a gente já começa com a pergunta principal. Hoje em dia, a palavra evangelho pode significar um monte de coisa, né? Desde um estilo de música até um conselho de autoajuda. E essa confusão toda cria um problema sério. Quanto mais a gente usa essa palavra para tudo, menos ela significa aquilo que realmente importa. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é: o que é o evangelho bíblico? Essa palavra vem do grego, evangelion, e no mundo antigo ela era usada para anunciar algo gigantesco, uma vitória militar decisiva ou a chegada de um novo rei. Era uma notícia que mudava tudo. Sendo assim, o que a Bíblia queria dizer ao usar uma palavra tão poderosa? Bom, uma das interpretações mais comuns que a gente vê por aí é o evangelho como um código moral. Sabe aquela ideia de que, para agradar a Deus, a gente precisa subir uma escada de boas ações e regras? A mensagem acaba se resumindo a: faça mais, seja uma pessoa melhor, e aí, quem sabe, Deus te aceita. Outra versão bem popular transforma o evangelho numa espécie de terapia. Aqui, a mensagem central vira: Deus quer que todo mundo se sinta bem consigo mesmo. O foco todo vai para a autoestima, para o bem-estar emocional, mas a questão é: será que isso trata a raiz do nosso problema ou só alivia os sintomas? E claro, existe a visão do evangelho como um caminho para a prosperidade. Nessa versão, a fé funciona quase como um contrato. Se você obedece, Deus te garante saúde, riqueza e sucesso. É o evangelho usado como um meio para a gente alcançar os nossos próprios fins. Certo, depois de ver o que o evangelho não é, a gente chega agora no ponto central de toda a nossa conversa. E se prepara, porque essa distinção que a gente vai fazer agora muda tudo. O evangelho não é, na sua essência, um conselho sobre o que nós devemos fazer. Ele é uma notícia sobre o que Deus já fez. E é fascinante como essa imagem captura a diferença. Pensa bem, a religião de modo geral é concílio. Ela diz: faça isso, se esforce, suba a montanha para chegar até Deus. O evangelho é o exato oposto. Ele é uma notícia, um anúncio público de que Deus atravessou o abismo e veio até nós. A história não começa com faça, ela começa com foi feito. E a gente não está falando de uma notícia qualquer. O apóstolo Paulo afirma que essa mensagem carrega o próprio poder de Deus para a salvação. Sabe, quando o evangelho é reduzido a meras dicas de vida, ele perde justamente isso, o poder divino que realmente salva. A mensagem, por si só, é transformadora. A Bíblia leva a definição do evangelho tão a sério que, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz um alerta que é até chocante. Ele diz que qualquer outro evangelho não é só uma versão diferente, é uma falsificação. Ele vai tão longe que diz que mesmo que um anjo desça do céu com outra mensagem, ela deve ser rejeitada. Isso deixa uma coisa bem clara: o conteúdo do evangelho não é negociável. Então, qual é exatamente esse conteúdo inegociável? Felizmente, a gente não precisa adivinhar. O Novo Testamento nos dá um resumo bem antigo e claro do núcleo apostólico. Vamos ver como ele é estruturado. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo resume o que ele descreve como sendo de primeira importância. Presta atenção nos verbos aqui. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Isso não é uma filosofia abstrata. O evangelho está ancorado em eventos históricos concretos que aconteceram exatamente segundo as Escrituras. E esse ponto é fundamental. A fé cristã não se baseia em ideias ou sentimentos, mas em fatos que aconteceram no tempo e no espaço. A morte e a ressurreição de Cristo são eventos reais com um significado teológico profundo: a salvação de pecadores. É essa união entre o fato histórico e o seu significado espiritual que libera o poder do Evangelho. Para ajudar a gente a memorizar e até compartilhar essa notícia, podemos organizá-la numa estrutura bem simples de 4 partes. É uma ferramenta útil para garantir que o coração do Evangelho esteja sempre no centro. A história do Evangelho se desenrola em 4 atos. Começa com Deus, o Criador santo e justo, o padrão de toda a perfeição. Depois vem o homem, que foi criado para um relacionamento com Deus, mas que, por causa do pecado, agora vive culpado e separado dele. No centro da história está Cristo, a solução de Deus, o Salvador que viveu a vida perfeita que a gente não viveu e morreu a morte que nós merecíamos. E, por fim, a resposta que essa notícia exige: arrependimento e fé, que não são pagamento, mas sim a forma de receber esse presente.
Esse versículo talvez seja um resumo mais poderoso do papel de Cristo. É o que os teólogos chamam de a grande substituição. Pensa bem nisso. Cristo, que era perfeitamente justo, tomou sobre si a nossa injustiça lá na cruz para que, pela fé, a gente pudesse receber a justiça dele como um presente. Essa troca divina é a base da nossa reconciliação com Deus. Agora que a gente tem essa estrutura clara do evangelho bíblico, podemos voltar àquelas distorções que vimos lá no início. Com a mensagem verdadeira em mente, fica muito mais fácil identificar exatamente onde as versões falsas se desviam do caminho. Olha só a mudança de foco em cada uma dessas distorções. O moralismo tira o foco da obra de Cristo e coloca no nosso desempenho. A terapia coloca o foco nos nossos sentimentos, a prosperidade no nosso ganho material. E o ativismo, que até pode ser uma consequência importante da fé, às vezes acaba trocando a notícia do rei por um projeto humano. Em contraste, o evangelho bíblico sempre aponta para fora de nós, para a obra de Cristo e para a suficiência dele. E este famoso trecho da carta aos Efésios é o antídoto perfeito para o moralismo. A salvação não é um salário que a gente ganha, é um presente que recebemos pela fé. A base de tudo não é o nosso esforço, mas a graça de Deus. Isso inverte a lógica toda. Boas obras não são a causa da salvação, mas o seu resultado natural. Então, para a gente fechar, aqui está a definição que resume tudo o que vimos. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez em Cristo para salvar pecadores através da sua morte e ressurreição, e o chamado para que a gente responda com arrependimento e fé. Sem esse núcleo, o cristianismo pode virar qualquer coisa. Com ele, nós temos a mensagem que não só salva, mas também sustenta e transforma. No episódio 2, vamos ver como essa boa notícia se conecta com o governo de Deus sobre todas as coisas. O tema será Evangelho e Reino. Até lá!